Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus nos abençoe nessa manhã tão ensolarada aqui nessa casa abençoada. É com muita emoção que aqui fui convidada e estou presente, né? Entrei nessa casa em 1978 e fui recebida pela Celi e pelo seu Agenor. A escola era aqui nesse prédio e eu devo a essa escola a minha formação como professora, porque eu nunca tinha feito normal. Meu pai era contra, um médico que tinha um laboratório de nome. Meu irmão é médico, minha irmã é médica e eu fui a única que saí da linha. E ele não era espírita na época e me aconselhou a não fazer o magistério. Mas eu gostava tanto que no terceiro ano do ensino médio eu falei, pai, eu quero fazer. Eu brincava de escolinha, eu era encantada pelas minhas professoras, né? E ele falou, então tá bom, faz na PUC, porque eu tenho um curso total pago quando vocês eram pequenos de engenharia, porque minha mãe foi ex-aluna da PUC também. Se você passar para a PUC vai ser bom, porque eu não vou ter despesa. Então eu passei e as minhas colegas naquela ocasião, elas tinham normal, tinham feito o curso normal, já trabalhavam, e aquilo me dava uma inveja, né? Porque eu não tinha prática e eu queria prática. Portanto, meu pai já é espírita, trabalhava aqui no Regeneração, e entre os participantes do grupo havia ali a dona Ixa Freixo, moradora aqui de uma casa tão alta quanto a Anália, e ela falou para ele, e o Roberto, do lado da minha casa tem o Lar Anália Franco, fala com a sua filha para ir lá. Lá tem uma escolinha de apoio, e fui recebida então pela Celi e pelo seu Agenor. Comecei a trabalhar aquilo para mim. Eu cheguei aqui, as crianças, tia, trouxe bala? Não, eu trouxe estudo. Então eu comecei a ver a questão do assistencialismo e do trabalho de educação, que é a primeira frase aqui que eu trago no início da palestra. Essa casa aqui, ela foi planejada no plano espiritual. Ela nunca vai se fechar. É uma casa de projeto educativo. E vamos pensar na história dessa casa e quantos problemas a Anália viveu. E o Francisco Bastos também sendo expulso de uma cidade. E a casa nunca fechou. Então não é um vírus que vai fazer... Claro que todos estamos num momento de transição, né? Um momento de grande oportunidade, crescimento espiritual. Mas a casa, ela não é daqui, ela é do plano espiritual. Então as coisas vão se encaminhando. É claro que tem uma responsabilidade nossa em permanecer atentos e vigilantes, mas é um projeto maior, é muito maior. E ele só se firma porque ele está baseado no projeto do Cristo, que foi mestre e que não só fazia, como vivenciava através dos seus exemplos, que é a verdadeira educação de transformação. Então a primeira frase é: a verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover a capacidade de se libertar. Então vamos recordar aqui do Sermão do Monte, quando Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, e bem-aventurados são os sofredores, apesar da realidade fantasiosa só sobressair, né, a glória, o heroísmo, o dinheiro. Jesus vem pautar a sua trajetória e a sua fala num antagonismo total dos valores. Mas ele fala e multiplica os pães e os peixes, porque não dá para falar sobre isso a um grupo faminto. Então, olha a lição que ele traz: acolhe, alimenta, mas educa, trazendo a proposta do Evangelho. E assim também foi com a Anália Franco. E eu, quando comecei aqui, eu fiquei tão encantada, assim, que eu cheguei para o seu Agenor e falei assim: seu Agenor, quem foi a Anália Franco? Sua
sua sogra, sua mãe, em homenagem a quem? Porque normalmente você põe o nome da pessoa, não é? Essa foi a minha pergunta com 18 anos de idade. Ele falou assim, você não conhece a Amália Franco? Eu falei, não conheço. E eu estava fazendo pedagogia numa universidade de excelência. Por que eu não conhecia a Amália Franco? Porque o nome dela não estava ali nos pedagogos do Brasil, tão importante depois que eu fui verificando, né? Uma educadora, uma rede de escolas numa época que não se tinha internet, onde produzia manuais que eram a identidade da escola dela, onde formava professores para atuarem na escola dela, e ela foi muito bem recomendada na época por políticos e maçons, né, que valorizavam o trabalho dela. Foi um baluarte da educação em São Paulo, porque o modelo na época era São Paulo. E por que a gente não estuda na Amália Franco? Isso me incomodava. Me aposentei, mas não pude parar de trabalhar. E então fiz um concurso para o Instituto Benjamin Constant. Pensei em me aposentar de uma escola de excelência, como era o Colégio Santo Inácio, onde meus filhos foram formados. Eu consegui conciliar isso. E pensei assim, eu quero voltar para a Amália Franco, mas eu não consigo voltar ganhando o que eu ganho na aposentadoria e tendo as despesas que a gente tem, né? O meu marido não tem um emprego fixo, então a participação é importante. E então eu pensei, eu vou fazer um trabalho assistencial que possa também render junto com a aposentadoria um meio de subsistência. Mas assim, o foco era voltar para cá. E a Celi falava, quando você vai se aposentar? Quando você vai se aposentar? E eu, meu Deus, eu não vou poder ir, né? Aí, no Instituto, a gente tem uma carga de 40 horas, claro que organizada, né, em função da docência, mas eu não deixei de pensar nela. Fiz um concurso para o doutorado em São Paulo, em 2017, e passei em São Paulo. Mas não tinha condições financeiras, eles não me deram bolsa porque eu era aposentada, não posso ter dois benefícios. Eu falei, gente, o que eu faço? Eu quero quem sou eu para levar um nome como o dela, mas assim, eu quero fazer algum trabalho que tenha um reconhecimento, né? Já que eu estudei, nunca vi o nome dela na academia. Como se isso fosse importante, né, gente? Vamos combinar que isso é um projeto do plano espiritual, né? Não para o trabalho do plano espiritual. Ele é silencioso, mas ele não para. Existe uma direção para isso tudo que a gente está vivendo. Nós não precisamos nos desesperar. Não precisamos nos desesperar. O André Peixinho tem uma palestra que ele fala assim, que Joana de Ângeles falou para o Divaldo. Divaldo recebeu uma pessoa com uma problemática enorme. E o Divaldo mesmo disse que não tinha como aconselhar o tamanho problema que ela tinha trazido. Aí o Divaldo escutou Joana de Ângeles dizer para ele assim, existia um rapaz que ia atravessar uma ponte porque havia um leão perseguindo ele. E quando ele atravessa, quando chega do outro lado da ponte, tinha um leopardo. Então ele falou, não tem jeito, eu vou pular. Porque de um lado está um leão, do outro está um leopardo, eu vou pular. Quando ele vai pular, ele vê um jacaré. Esse é o caso dessa pessoa, ela está assim. Mas ela tem que esperar, porque esse homem que ia pular, de repente apareceu um helicóptero e ele agarrou numa corda e conseguiu. Então assim, às vezes a nossa vida está numa situação, de um lado é isso, do outro é aquilo, embaixo é isso, mas a gente tem que saber esperar, porque além da justiça, nós temos a misericórdia, que é a lei do amor de Deus. Não cai um fio de nossas cabeças sem que o Pai o saiba. E a nossa trajetória é uma trajetória de sucesso. A vida não vai permitir que a gente tenha problemas para crescer. A gente não faz isso com o nosso
Ele foi até lá, ele foi até cá, ele pensou em pular para se defender. Fizemos tudo. Não tem mais o que fazer, porque a gente também tem que correr atrás. Esse é o desenvolvimento. Aí o alto vem e ajuda. Nós temos vários exemplos disso na vida do Chico. Né? Uma vez a cunhada do Chico falou, você fica dando para as pessoas, porque o Chico tinha essa coisa, né? De dar um dinheirinho naquela fila da mangueira, embaixo da mangueira. Você é maluco, você vai perder tudo, não vai ter nada. É assim. O Chico, não, a lei do Evangelho diz quanto mais a gente dá, a gente recebe. Duvido. Vamos botar isso à prova, Chico? Vamos. Quantos chuchus você tem na geladeira? Quem conta isso é Ramiro Gama. Quantos chuchus você tem na geladeira? Ah, eu tenho vamos dar 2 chuchus aqui para sair. Você vai ver que nós vamos receber em dobro. Duvido, eu adoro aquela coisa. Quem conta isso é Ramiro Gama. Muito engraçado. Talvez eu não consiga contar como ele contou. E aí, ela deu os 2 chuchus a um transeunte que passava. Olhou no jornal e deu. Passado um tempo, uma pessoa vizinha, olha, amiga, minha horta deu tanto chuchu, toma aqui um pacotinho. Tinham 4 chuchus. Ela falou, isso é coincidência. E assim vai a história do Ramiro Gama, até uma grande cesta de chuchu que a cunhada do Chico recebeu. Então, a vida, se a gente for pensar na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas situações, a gente já tem uma certa idade para olhar para trás, a gente vê que chegou na hora certa. Apesar da nossa não confiança, do nosso desespero. Imagine Planária. Foi muito sofrida a trajetória dela como educadora. As perseguições, nós vamos ver isso aqui. Eu espero, né? Porque eu estou parando toda hora para contar tanta coisa. Bom, eles já existem hoje, mas estão escondidos porque, em geral, humildes estão afastados e espalhados. Estão subjugados pelos menos escrupulosos e mais prepotentes. Assim, a parte melhor da sociedade humana fica inutilizada e constitui o que está menos valorizado no mundo. Mas, apesar disso, o futuro deverá ser melhor e, por isso, deverá ser confiado aos melhores. Então, no futuro, os melhores serão o antagonismo de hoje. E a gente já está sentindo isso. Os valores que estão se pensando hoje já são valores diferentes. A Revolução Francesa, abolindo os privilégios na igualdade, deu ao mundo a liberdade política. A Revolução Russa, combatendo os abusos da riqueza com a justiça, dará ao mundo a liberdade econômica. Se o caminho da história é um processo de libertação, que vai da escravidão a uma liberdade cada vez maior, de que tipo poderá ser a liberdade que a nova revolução quererá conquistar? A lógica que forçosamente está no desenvolvimento do pensamento diretivo da história dar-nos a resposta. Então a gente passou por uma revolução de liberdade política, tudo bem, vai ser desvirtuado, mas a ideia era igualdade, fraternidade e liberdade. Igualdade ela propagou. Liberdade, na verdade, liberdade ela proclamou. Igualdade a Rússia vai proclamar. E agora é a fraternidade, é a revolução da fraternidade, cujo Brasil tem um papel fundamental, porque pela sua história ele foi fraterno. Ele abriu espaço para várias raças. Então, daí a relação do Brasil, coração do mundo, com a pátria do Evangelho, que existe a vida do Chico, de Valdo, né? Huberto Roden, Russell Norman Chapman, do protestantismo, que tem uma obra maravilhosa, que veio para o Brasil. Pastorino, olha quantos. Peixotinho. Então, a revolução agora é da fraternidade. Não é mais da liberdade, não é mais da igualdade, porque é o básico para isso tudo da fraternidade. Porque não tinha fraternidade, a gente não teve uma liberdade justa, apesar de estar na lei. Porque não tem uma fraternidade, a gente não tem uma igualdade justa, apesar de ser propagada. Então, a lei ela está num âmbito
Mas ainda para se concretizar precisa de um novo homem. E esse homem vai vir pelo desenvolvimento da fraternidade. Bom, vamos falar da importância de Anália Franco e desses grandes baluartes. No caso, aqui nós vamos focar na educadora. No Livro dos Espíritos tem a pergunta 774 e 779, que diz o seguinte: os laços sociais são necessários ao progresso, e os da família mais apertados tornam-se os primeiros. Mas na 779 ele vai além do laço da família e vai dizer o seguinte: dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então é fundamental o contato social. Os grandes nos ensinam pelo contato social. A nossa aprendizagem ela é muito social. A gente aprende com o outro. A mãe fala assim, tem uns que não aceitam, mas ela é basicamente social. A mãe fala assim, não pode cair na piscina sem boia. O garoto teimoso não vai acreditar. Mas se ele olhar um menininho caindo e se afogando, olha a aprendizagem social. Aquela experiência vai servir para ele como ele não vai precisar experimentar. Ele vendo, ele conseguiu se entender o cuidado. Então, a nossa aprendizagem é social. Quando a gente se depara com uma pessoa do bem, fazendo uma tarefa voluntária, dando um exemplo, aquilo nos toca. A gente vai ao Chico ver aquele trabalho maravilhoso, aquela paciência, aquela calma, aquela alegria, aquela confiança. Aquilo fica em nós, é uma semente. Como pode existir um homem assim? Caramba, ele escreveu com dinheiro dos seus escritos. Está sempre com paciência, atendendo os outros. Então, são esses contatos que vão fazendo cada um de nós, no seu tempo, evoluir. Tá? Anália, então, e eu coloquei diferente, né? Vem para o crucifixo em 1853 e vai para a estrelinha em 1919. A gente que faz o contrário, né? Mas o crucifixo é aqui. O crucifixo é aqui. Né? Outro dia eu estava pensando, o nosso lar, a gente vê no nosso lar, não vemos uma democracia. A gente vê um governador, que é um governador indicado, e lá tem leis. Aqui é uma tragédia, porque ninguém respeita chefe, direção, ninguém respeita. Aqui é uma anarquia, com o nome de democracia, porque é nosso nível, a gente não consegue ouvir o outro, respeitar o outro, acreditar naquele que é seu chefe, desconfia. Aí eu fiquei pensando, por que lá é assim e aqui é assado? Será que a gente não tem que ter isso que tem no nosso lar aqui? Depois eu fiquei pensando, qual é o nosso maior desafio? Não é fazer um homem novo dentro de nós? Então esse é o exercício de todos nós quando a gente não tiver, e por enquanto a gente não tiver esse homem novo. Então a gente tem que fazer daqui um paraíso. O paraíso não está lá na colagem dentro do próprio homem. Aqui é um paraíso. É um paraíso potencial. Então o exercício que é sofrido é a gente fazer isso em nós e fazer isso no nosso meio. É uma luta, é uma resistência, é uma situação de conflito, é uma cruz. Aí quando vai para o espiritual é outra coisa, ainda mais ela, né? Que foi a propulsora dessa associação e desse trabalho educacional. Bom, é uma história invisível e silenciosa por quê? Primeiro porque foi mulher. Eu vou trazer aqui uma surpresa sobre isso. Não sei se todo mundo espírita conhece, mas eu fiquei escandalizada quando eu vi. O desvalor da mulher. Segundo, porque ela confessava uma doutrina marginalizada na época. A gente não tem ideia. Eu que nasci na década de 60, não tenho ideia do que é não poder ser espírita. Porque quando eu comecei com 15 anos, tudo bem, na minha escola católica eu não podia falar, eu sentia que não podia falar. Mas eu ia no correio, pegava os livros espíritas, saía com meu pai, assistia palestra.
Mas eu sei de gente que contava que nem podia ir ao centro, que podia ser preso. No século passado, 1930, 20, 40, enfim. Então, imagina ela, na época dela, 1901, que ela abre a associação. Acolhia os pobres e negros. Diz a Kishimoto, no livro da academia, que ela alugou uma casinha para pegar os meninos recém-libertos, né? Em 1871, filhos dos escravos. E ela, quando a dona da casinha descobre, não aceita lugar mais para ela. Fora o que as pessoas jogavam pelo muro, né? Jogavam cocô na casinha, porque ela optou por fazer um trabalho educacional para todos. Mas o negro não tinha direito. O negro é animal, o negro não tem alma, o negro não pode estudar com branco. Então ela foi perseguida por isso. E ela também acolhia as mulheres de má fama, que não tinham oportunidades, porque o homem julga. Ah, agora você quer um emprego? Quem mandou você ser da vida? Não vou dar não. Ah, você, que ela também fez um albergue. Ah, você é bêbado? Ah, você é prisioneiro? Saiu da... Não vou ajudar não. Quem mandou optar por isso? Ela não, ela optou por isso. Dar outra oportunidade, educar, desenvolver. Qual era o contexto político da época, onde ela vai criar a Associação Beneficente Institutiva Feminina? Uma sociedade conservadora, patriarcal. Na verdade, quando ela antes da associação, né, ela já trabalhava como professora, monárquica e escravocrata. Ao mesmo tempo, a gente tinha um borbulhar de ideias pedagógicas. E a gente vai ver nos escritos dela que ela vai ler Maria Montessori, Pestalozzi. Havia então um burburinho, né, das ideias revolucionárias, da Declaração dos Direitos Humanos, das ideias iluministas, né, o homem como centro das coisas, né, a questão do enciclopedismo, quer dizer, o conhecimento pode libertar esse homem. Rousseau, Pestalozzi, John Dewey, olha só John Dewey. Então ela tinha a gente vai ver em alguns escritos dela uma identidade com as ideias de Rousseau, Maria Montessori, de Froebel, por causa do jardim de infância. Tá? Bom, qual era o contexto da época? Você tinha dois contextos. O inatismo. O inatismo é o contexto da essência divina em nós. Então, há algo inato que precisa ser desenvolvido porque nós existimos. Nós temos a essência e passamos a existir. Estamos fora de Deus consciencialmente, mas não inconsciente. E tinha também, começava a crescer na época dela, a ideia do não inatismo, da tábula rasa, do sujeito que entra na escola e a escola que vai dar a aquisição do conhecimento para ele, que é o enciclopedismo, é o eruditismo, né? E a gente está vendo hoje que o excesso de conhecimento não dá sabedoria. Então ela tem essas duas correntes se desenvolvendo na época. Claro que ela vai trabalhar com o inatismo. Os modelos são Cristo, né? Maria de Nazaré, as mães. Né? E o interessante é que a nossa doutrina trabalha com os dois conceitos. A nossa doutrina trabalha com o inatismo, porque nós somos espírito e somos essência de Deus. Mas a nossa doutrina trabalha também com o inatismo, porque somos personalidade e passamos a existir. Então tem as duas coisas. Uma vez meu filho, com 2 anos, falou para mim, eu briguei com ele e falei assim, você não é minha mãe.
nessa hora, a gente tem que ter ali, não, eu sou sua mãe sim, alto lá, pode ficar sentada aí que eu vou te enxugar. Ele falou que não queria que eu enxugasse ele, enfim. Se você fica achando só, pensando só no enatismo, você deixa o sujeito te mandar, né? Ah, esse aí do passado, mas ele é uma criança. A gente vê na obra de André Luiz que o orientador espiritual, agora me fugiu o nome, ele reencarna, o André Luiz conhece ele como orientador lá, numa passagem, e aí quando está acompanhando a vinda aqui à Terra, eles vão à praia, quem se lembrar pode até me ajudar. Eles vão à praia, aí o colaborador que está com o André Luiz fala, tá vendo aquele menino que está fazendo manha, querendo sorvete? Ele é orientador, ele é aquele orientador lá. Então, o trabalho de educar é esse, o desafio nosso é esse, vencer a matéria. Resgatar o passado remoto em nós. Nessa luta do homem velho do homem novo, do anjo, da besta, esse conflito que é a nossa vida, de essência e existência, do eu menor e do eu maior, é uma construção só nossa. Isso é a evolução. E aí, a doutrina ela traz essas duas coisas. Sim, nós somos, mas passamos a existir, esquecemos tudo. A nossa memória é tão falha que a gente esquece o que acontece na nossa vida atual. Mas nós vivemos isso. Eu vivi. Mas por que eu não me lembro? Porque a minha memória, eu não tenho acesso a ela. Eu tenho dificuldade de ter acesso. Eu não tenho esse desdobramento. Imagina, para as coisas da vida atual, imagina as coisas da vida passada. Então, é um corpo, diz o livro dos Espíritos, estupídio, obsoleto, obtuso, que precisa do adulto para ser desenvolvido. Nós somos espíritos, embarcamos num corpo que temos que aprender a falar, a andar. Olha, que coisa triste a nossa opção, né? De sair de Deus. Nos fez virar, né? Embarcar na matéria e fazer o desenvolvimento dessa matéria através do nosso autoconhecimento. Então, o trabalho todo de análise vai se basear nisso. E a gente vai ver isso aqui. Aqui eu falei para vocês, né? É um período de repouso do espírito. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem no adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Nessa fase é que eles podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. No nosso mundo, ela é obtusa a infância. Está claro, o livro dos Espíritos deixa isso claro. Daí o papel do educador e o que ela vai fazer sobre isso. No princípio de uma nova ética, do professor Bertoldi, ele também vai corroborar com isso. A este dado tipo de personalidade poderão ser feitos alguns retoques, porque o processo é lento de evolução. E mais do que isso, não é só de informação, é de exemplo. O pai e a mãe têm que dar exemplo. Como se constrói a personalidade? Com o nascimento, cada indivíduo traz consigo um impulso que impele para uma direção já assinalada, consequência fatal das experiências realizadas. A gente tem esse manancial. Repare, se a gente parar para pensar quais são os nossos automatismos em relação às nossas relações, a gente vai ver o que nos chama atenção e que vem de imediato na nossa personalidade. Ela é única, somos gêmeos, somos irmãos, frutos da mesma pai e da mesma mãe, e somos totalmente diferentes. Então a gente já vem com isso pronto, mas é obtusa. Então a gente tem como fazer algum retoque. Olha a responsabilidade da família, olha a responsabilidade da educação, olha a responsabilidade do educador da escola, também junto à família. É nesse período que o livre-arbítrio pode melhor funcionar, sobrepondo-se ao instinto para corrigi-lo. Aqui ele está falando do adolescente. Quando você já passou aquela fase, e outra vez vai falar que até os 7 anos, lembra? Que é um período onde o espírito ainda não se acoplou totalmente na personalidade. Passado esse período, ele adolescente, ele já tem livre-arbítrio para tomar decisões, mas muito fruto do trabalho
trabalho que deve ter sido feito anteriormente. Vou passar isso aqui. Bom, trouxe também Rubens Romanelli, outro que eu esqueci de citar aqui, né, um grande espírita. O que é educar? Educar vem da palavra educa, que significa levar para fora, fazer sair, de onde extrair, tirar, fazer passar da potência ao ato, da virtualidade à realidade. Ela é uma maturação interior, um desenvolvimento de capacidades latentes. Olha o que a palavra significa. Educar significa o quê? Tirar de dentro, fazer da potência o ato. Tudo diferente do que nós temos hoje. Né? O título, hoje as pesquisas que eu estou estudando, lendo, sou mais velha da turma, mas assim, eu estou estudando, dizem assim, a formação do professor não pode ser só teórica, tem que ter uma formação de experiência, troca. A escola tem que ser uma comunidade de educação. A escola tem que ensinar no trabalho de relação com os outros professores. Por quê? Porque você vai discutir o que deu certo comum, trabalhar qual é aquela personalidade, vai se constituindo diferente, porque a teoria não te leva à prática. Essa é a grande questão do professor. A teoria você não consegue dar conta na prática da teoria que você aprende. Bom, aqui eu coloquei a data, né, das ideias do período de vida do Pestalozzi, no qual ela vai utilizar muito, como Kardec também, né? Trouxe aqui alguns trechos de Rival, porque a Dora Encontre, ela pegou os trechos de Rival antes de ser Kardec, e a gente vai ver que na época o inatismo, o ensino mútuo, né, a ideia de um ensino intuitivo, o ensino intuitivo era muito propagado nessa época, né? Então ele vai dizer isso aqui, eu não vou me alongar por causa do nosso tempo. Aqui são os dizeres de Kardec que se combinam com os de Anália Franco, tá? Bom, em 1868 ela é professora auxiliar, em 1870 acontece o Manifesto Republicano. Vejam que em 1868 ela já era professora auxiliar. Outra coisa, a gente não fala da mãe dela, mas a mãe dela foi uma pessoa de vanguarda, porque já na época dela já era professora. E a Anália Franco vai ser auxiliar da mãe no primeiro momento. Em 1871, a lei do... Olha o purpurinho do contexto de vida dela, tá? 1871, a lei do ventre livre. Quais as consequências sociais? A Anália, com recursos próprios, aluga uma casa e faz a primeira escola maternal. Diz a Cristimoto, que é uma professora de São Paulo, da USP, que ela foi a primeira a chamar casa maternal. Repare que o termo maternal, da creche escolar, vem de Anália Franco. Ela queria combinar um espaço que fosse acolhedor para a criança pequena e que desse assistência, mas também que desse educação. Faz o concurso da Câmara como professor auxiliar em 1872. Reabre a escola normal em São Paulo. A Anália entra para se formar. Por falta de recursos, a escola fecha lá em São Paulo. Mas há um decreto da escola livre, primária e secundária. Quer dizer, em São Paulo aconteceram muitos decretos. Foi o estado modelo para a educação no país, apesar do Rio ser o Distrito Federal. O Distrito Federal não, naquela época ainda era monarquia, mas de ser assim o centro, né? Onde morava inclusive o imperador. Mas São Paulo fervilhava, essas ideias fervilhavam em São Paulo. Então, a ideia de se estruturar grupos escolares, em prédios, né? Isso tudo vai acontecer em São Paulo e ela está no meio disso tudo. Tá? Também associações são criadas, porque o governo não dá conta de atender do projeto republicano de educação no país. Tá? Então, em 1880, aquela escola normal vai reabrir
e a Nália então se forma como mestre. Tá? Em 1888 ela se torna professora pública de uma escola. Tá? E em 1901 funda sua própria associação com esse regimento, né? Não só atender as crianças, mas formar professores, abrigar mulheres desfavorecidas, né? E também socialmente aqueles desamparados. Esse é o projeto da associação. Claro que ela não fez sozinha. Isso é importante, que quando uma pessoa vem assim, reencarna, ela vem com seus amigos, que ajudam no processo. Inclusive o senhor Francisco Bastos, né? Funda a Colônia Regeneradora em 1911. Aqui eu vou mostrar para vocês o total das obras, né? Não é pouca coisa. E aí eu imagino as dificuldades, porque hoje a gente olha como ela conseguiu essas negociações, né? Essas relações para fazer a obra dela alavancar. E às vezes a gente, por pouco, não, eu não vou procurar aquela pessoa. Não, ela procurava porque ela tinha um ideal. Essa associação era laica, daí a grande perseguição que ela viveu, porque naquela ocasião, gente, o catolicismo era a religião oficial. E eles não... havia uma grande quantidade, né, de fiéis, e era um massacre. Ser laico era ser do diabo. Escolas, então ela vai abranger quase uma centena de instituições. A associação, ela foi crescendo e formando instituições não só em São Paulo, mas também no interior. Escolas profissionais, liceus, albergues de uso para crianças e senhoras desamparadas, bibliotecas, escolas de alfabetização de adultos, postos de socorro médico para os desamparados, totalizando 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora, 23 asilos, 17 creches, uma banda, uma orquestra, um grupo dramático, oficinas de chapéus e flores. Então ela fazia de tudo para conseguir dinheiro, ela tinha o apoio da maçonaria, ela tinha o apoio de alguns políticos na época, tá? E a gente entrando nos jornais da época, a gente vai ver os convites dos saraus, das bandas, das oficinas. É real. Entra na hemeroteca, coloca o nome dela, está ali nos jornais. A associação irá se apresentar em tal lugar. Tá? Na luta, que qualquer um de nós que estiver na direção dessa casa sabe muito bem o que é. Sucursais no interior e nos outros estados. Veja se essa cidade está aqui, senão eu peguei isso aqui do Eduardo Monteiro, mas Agudos, Barretos, Bauru, Bebedouro, Brotas, Campinas, Cândido Rodrigues, Dobrada, Dois Córregos, Dourado, Franca, Itapetinga, Jabuticabal, Jaú, Jundiaí, Limeira, Monte Azul, Pederneiras, Ribeirão Preto, Rincão, Rio Claro, Rio de Janeiro, Salles de Oliveira, Santa Adélia, Santa Ernestina, Santos, São Carlos, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São Manuel, São Vicente e Sertãozinho. O que acontecia? As pessoas dessas cidades queriam que só as professoras de Anália dessem aula lá. Ela virou um nome de excelência de educação. Então ela tinha que visitar as escolas. A gente quer um projeto igual o seu lá de São Paulo. Então ela orientava. Tem alguma professora? Então, tem cartas que ela recebe pedindo as professoras formadas por ela. Ninguém confiava em outra pessoa. Então, foi um trabalho, eu fico pensando, ela fazia manuais para os professores. Naquela época, você não tinha tanta autonomia, você tinha manual para você dar aula para o aluno. Então, ela fazia os manuais. Como ela dava conta de distribuir esses manuais para as escolas da rede dela? Porque era uma rede. Gente, não é com a internet. E ela falava de um posto legal. Isso que é interessante. Porque toda a implementação das políticas públicas que a gente tem de ideal de igualdade, elas não são vividas lá na ponta pela escola. Você tem que ter um bom diretor, uma gestão, um clima legal para aquela implementação acontecer. É muito grande a trajetória, as pessoas não respeitam. Então, no caso dela, ela tinha uma moral porque ela vivia.
Ela era uma pessoa que estava presente, dava aula quando faltava professora, ela que ia, sendo diretora. Não, porque tem aquela pessoa, não, sou diretora, não vou. Além disso, tem toda uma amostra, saiu em 2012 uma amostra sobre a mulher eterna, e nessa amostra tinham revistas da qual ela fazia parte e ela solicitava escrever. Ela escreveu muito, valorizando a sua pedagogia. Ela tinha o alvo das meninas, a voz maternal, a família, eco das damas. Então, existem várias pesquisas sobre os escritos dela, sobre a produção escrita dela. E aí eu trouxe isso aqui, não sei se vocês conhecem, porque eu fiquei impressionada. Existe na Revista Espírita, no ano de 1866, um artigo de Kardec. As mulheres têm alma? Gente, se ele escreveu sobre isso, é porque cogitava-se mulher não ter alma. Ela veio de uma costela, sua costela formou, mas ela não tem cabeça. Não tem alma, não tem psiquismo. Isso, 1866. A gente está vendo violência contra a mulher, abuso, né? Verbal, físico. Mas isso é uma trajetória recente, que permanece. Poucas mulheres no Senado, poucas mulheres presidentes. O que isso tem a ver? Olha as consequências desse conceito. Vamos combinar que esse conceito foi muito forte no passado. Na época de Freud, o trabalho todo de Freud foi voltado para essa mulher que era uma mulher doente, né, neurótica, nervosa, porque ela não podia sentir prazer. Era pecado, ela era a Eva que influenciou Adão a cair. A culpa de tudo é da mulher. E até hoje a gente tem consequências simbólicas disso. A culpa de tudo é nossa, a culpa de tudo é da mãe, a culpa de tudo é da mulher, né? Isso é cultural, isso é cultural. Determinada, a gente que vem de Portugal e Espanha, então, Itália, né? É muito a mama, né? Mas tem sociedades no Ocidente que a mulher é o carro-chefe. Matriarcal. Então isso, olha o processo lento da evolução. Kardec vai discorrer. As mulheres têm uma alma. Sabe-se que a coisa não foi sempre dita por certo, uma vez que foi disposta em deliberação no concílio. No concílio, os homens decidiram que a mulher não tinha alma. É demais, né? A gente é demais. A gente é muito criativo para o lado mal. E aí, para ela tinha alma e tinha poder, né? E era uma pessoa que podia ser independente, ter uma profissão. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações. O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio. E aí o Espírito vai dizer, são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. E a gente sofre, não é à toa, porque em outra passagem fomos nós que criamos também. Então assim, a gente vai sofrendo as consequências do que nós mesmos fizemos, de preconceito, de discriminação. E ela vai sofrer ataques. Aqui está um ataque do clero católico. Essas escolas para uns suspendem a tabuleta de institutos leigos, acolhendo a todos, judeus, protestantes, espíritas, livres pensadores, católicos para os outros, a quem não soe bem a denominação de instituto sem religião. Falam de Deus e Jesus, em Maria, e assim vão enganando as consciências tímidas e desconfiadas, que não se apercebem de que aqueles santos nomes envolvidos em tais escolas nada significam senão uma profanação a mais a acrescentar às outras a que o Espiritismo se entrega. Isso aí no jornal era publicado. Interdição a qualquer ajuda ao Espiritismo, porque é propaganda esclarecer aos católicos sobre as penalidades de se ajudar a obras heréticas. Então era a luta dela, ela precisava de dinheiro, precisava da sociedade ajudar. Hoje você não tem isso, olha, graças a Deus. Você põe lá, ajude, apoie, a conta, né? Mas naquela época você botava isso e um senhor dizia, não ajuda, lá da Anália Franco, é heresia. Pelo menos isso não se tem. Mas ela viveu essa época.
botar laico lá. Apesar de ser espírita, uma parte depois da vida dela, com o Francisco Bastos, que foi um baluarte no espiritismo em São Paulo, ela queria todos na escola. Mas também era pelo espírita. Ela também foi perseguida pelo espiritismo. Porque nós somos homens, os mesmos erros. Muda-se o rótulo, mas nós somos iguais. Não deveríamos, porque é uma doutrina perfeita, né? De tanta lógica, de tanto conhecimento. Mas olha o que aconteceu com ela. O senhor Manuel Felipe de Souza, ele era da Federação Espírita. Em 13 de março de 1906, ele vai dizer uma carta para ela: quando Vossa Excelência Excelentíssima, utilizar a sua instrução e o seu talento na propaganda aberta do Espiritismo, quando praticar a caridade em nome da propaganda, impondo desse modo a consideração pública, como faz a Federação Espírita do Rio e muitos centros e grupos espíritas do Brasil e do estrangeiro, conte com os meus aplausos e, quem sabe, com o meu insignificante auxílio pecuniário. Se essa botar o nome escrito ela a educação é para todos. O desenvolvimento do ser humano não tem que estar enfaixado em religião ou em raça. E continua ele: transforme a voz maternal em um jornal espírita. Olha só, com o seu nome laureado no frontispício, quer dizer, então põe a pessoa para ficar ali vaidosa, né? E eu me ofereço a ser agente dele em Uberaba, embora já seja agente da doutrina de Curitiba e minha esposa agente do Reformador. Então ele tinha uma ligação com o Reformador. Pedindo indulto pela livre expressão da minha alma, aguardo o ensejo de tecer elogios à sua dedicação espírita, e então, com mais prazer e entusiasmo, hei de subscrever. Então era conflito por todos os lados, até diante da doutrina que ela abraçava. A treva não dá sossego quando você vem com um projeto maior. Mas esse projeto maior é o que vai viver. A resposta está aqui. Com todas as dificuldades. Nós vamos, partimos, voltamos e essa carta vai estar aberta para o trabalho da educação, do espírito. E aí eu vou terminar com algumas frasezinhas dela. Neste século ativo, questionador e positivo, cujos admiráveis progressos nos fazem conhecer as mais lisonjeiras esperanças sobre o futuro bem-estar social dos homens, constrita-nos ver quanto é lenta e escurada a educação moral e religiosa da mocidade. A fala é clássica, ela é de agora. A instrução por si só não basta. Precisamos também de crianças firmes e consolidadoras que nos suavizem os males da vida. A experiência nos tem demonstrado que a criança não forma ideia senão do que toca, experimenta e observa. Por isso essas ideias devem ser comunicadas pelos sentidos. As escolas maternais são escolas onde em cada página dos compêndios se encontra a noção de Deus, o meio de servi-lo e a obrigação de engrandecê-lo como Criador único, não só das crianças, mas de toda a natureza que as rodeia. As professoras tratarão com carinho e delicadeza as crianças, procurando sempre melhor educá-las do que instruí-las. Isto de acordo com as suas tenras idades. Realmente, o pensamento de encetar uma publicação a fim de impugnar pelos direitos e deveres da mulher brasileira para torná-la mais válida e mais forte, podendo como homem resistir ativa, corajosa a todas as lutas e amarguras da vida, é uma ideia grandiosa e de magno alcance. Moralidade e crença não se decretam pelas leis, nem se impõem pela força, saem da educação, das convicções e dos costumes. A religião parece ter fugido das consciências para se circunscrever apenas nas exterioridades do culto, e por isso vai se aumentando numa progressão assustadora o número dos que precisam do bálsamo de resignação para não travarem o punhal dos salteadores. Então a gente, enquanto religião, a gente tem que atender quem nos chega. E é impressionante, tem casa tão tradicional, tão cheia de regras, que a pessoa necessitada acaba chegando perto de alguém para conversar.
chegar lá tem que frequentar não sei quantos para tomar passe. A pessoa está sedenta de uma orientação. E ela vai dizer isso. E não é só das igrejas externas do espiritismo. Quando considerarmos os efeitos funestos que vai produzindo a falta do sofrimento moral e religioso das nossas faculdades, sentimos que devemos empregar todo o amor do nosso coração, todos os esforços da nossa vontade para combater essa diferença religiosa que rompe a harmonia da sociedade e fere pela base os fundamentos da organização humana. A nós cumpre reunirmos todas as nossas forças para lutar contra esse materialismo esterilizador que nos vai avassalando pela voz da imprensa, do magistério, do livro, do folheto, da família, das mães, da escola, daqueles de quem possa dimanar o ensino ou o exemplo, e nunca será demais estimular os brilhos e o patriotismo das brasileiras. Conhecer o bem não basta, é preciso fazê-lo frutificar. Eis a missão grandiosa da mensageira, que deve ir pouco a pouco, rasgando a mulher brasileira, horizontes cada vez mais vastos, um progresso que reclama a educação universal e pede costumes novos. É uma fala de agora, gente. Aqui são as fontes que eu utilizei. Então, nesse dia festivo, que representa os 98 anos dessa casa maior, criada por Amália Franco, só nos cabe confiar nessa educadora que dirige esses trabalhos. Estejam as casas onde estiverem, vivendo as situações de conflito. Seu próprio marido viveu isso, como falou o nosso amigo. Foi para o Juiz de Fora, ficou apenas 2 anos, coberto de críticas e conflitos e perseguições. E o objetivo dele era vir para o Rio de Janeiro, porque a ideia dela era ter uma sucursal no Rio de Janeiro. E ele não sossegou por enquanto que não trouxe as meninas para cá. E reparem que ele sai também da associação porque a coisa se desvirtua. E talvez sejamos nós, que estamos aqui, aqueles que ajudamos a desvirtuar. Quem sabe? Então, eu desejo a vocês que esse dia festivo esteja em nossos corações hoje, nesse domingo. Que a gente possa receber a alegria nos nossos corações proveniente dessa sucursal no além, que é a obra de Amália Franco, já no além, né? Planejada antes dela materializar. Que o nosso percurso, a nossa trajetória esteja com esse ideal que ela nos traz de educação. Somos pais, somos avós, somos tios, somos professores. Temos nas nossas relações a responsabilidade de viver esse ideal que ela nos traz de educação, a educação do espírito, a educação dos valores espirituais. Qual é essa educação? É da certeza na vida maior, a convicção de que nós estamos aqui de passagem, e que temos que aprender a ser bons, mesmo que a gente escorregue. O próprio Paulo de Tarso já dizia: porque sempre faço o que não quero, não consigo fazer o que quero. Então ele é o grande apóstolo do Cristo, vivia esse conflito. Por que para a gente não vai ser assim, ou pior? Mas ele, no final, dizia: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então a nossa trajetória tem um futuro feito. Que Jesus nos ampare, nos proteja e que a Amália continue nos ajudando. Hoje sim.